Olá pessoal, eu sou o Márcio Fortes, diretor comercial da Flex Smart. Estou aqui com o Igor, um especialista em IA, inteligência artificial. Igor, primeiro eu quero agradecer a tua presença. Obrigado. De estar aqui conosco na Flex Smart. A Flex Smart se preocupa muito com essa temática, com esse tema de inteligência artificial. E isso é uma situação que tem também questionado e a gente tem recebido questionamento dos nossos clientes. Gostaria que você nos passasse, Igor, uma visão sua em relação à questão do que a IA vai fazer melhorar ou não, automatizar ou não os processos da gestão de clientes, que é principalmente o nosso segmento, automotivo, materiais de construção, segmento de linha de autopeças, Então, Márcio, obrigado pela oportunidade, tá feliz de estar aqui com vocês nesse primeiro grande encontro da FlexSmart, um grande evento aqui para casa, colaboradores, parceiros, clientes. E nessa minha experiência aqui que eu vivo os ambientes de inovação, IA sempre foi uma palavra da moda que teve circulando nos últimos 10 anos por aí, só que ela começou a explodir mesmo, começou a ficar popular, começou a bater no nosso cliente lá da autopeça, o motorista, tá? A partir do ChatGPT, toda essa história de inteligência artificial generativa. Por quê? Por um bom tempo a IA esteve nos bastidores, estava rodando lá no bastidor do Spotify, do Netflix, do Mercado Livre, do Google, sem a nossa interferência. A gente simplesmente era servido por processos automatizados dessas soluções. Quando ela vem para o mundo real, agora de um jeito mais fácil e factível, ou seja, usando a interação humana para que a gente se aproveite melhor delas, ela começa a entrar no range popular das pessoas para entenderem, cara, o que é isso? Parece que acordaram agora para a IA, enquanto que já fazia parte das nossas vidas faz tempo. E o grande ponto-chave aqui, Márcio, é a gente entender que não é o como usar, que é muito relevante, porque o pessoal, cara, vê um carro novo, vê uma peça nova, vê uma ferramenta, como que eu uso isso aqui? É entender o porquê usar. Boa parte das pessoas que ainda estão com essa dúvida é porque não entenderam o porquê isso é importante na vida delas. Principalmente o líder, o empreendedor, o gestor. Primeiro ponto, a IA como um algoritmo que processa dados e traz para nós alguns padrões, nada mais que isso, está longe de ser uma inteligência humana, uma coisa fantástica e criativa, ela vai ajudar muitos desses empreendedores, desses negócios, a entenderem o quê? Padrões e processos internos que eles têm internamente, no qual eles têm gastado muita energia humana, que é factível de falha, de erro, de intempéries do organismo, que a gente é um ser vivo ainda, tá? E vai começar a ser substituído justamente por quê? Por ferramentas que consigam de alguma forma gerar mais produtividade. E aqui está o ponto-chave. Quando esses clientes, esses parceiros começarem a perguntarem, pô, para que eu vou usar IA? Como que ela vai ser relevante para a minha vida? A palavra-chave é produtividade. Você consegue economizar dinheiro nos seus processos, você consegue ganhar mais dinheiros novos, muitas vezes que você não alcança porque você não tem braço, você é limitado. Você começa a perceber que muitas das informações que muitas vezes estavam escondidas nos meandros do negócio, ou seja, dados não tratados, não percebidos, começam a se tornar agora mais relevantes e perceptíveis para esses líderes. Uma das perguntas também, e talvez nem seja uma pergunta, mas uma das dificuldades que os nossos clientes têm hoje, que é o quê? O IA, algo novo. Eu me lembro que no passado, eu sou ainda das antigas, da área de tecnologia, e no passado tinha o fax, Aquela época que o fax veio para o mercado e o fax iria acabar com a equipe de vendas. Uau, que ano era isso? Só dá um chutômetro. Rapaz, acho que 1995 para frente aí. E aí o que acontece? O pessoal ficou preocupado, as pessoas ficavam preocupadas que o fax ia substituir os vendedores, que a coisa ia ficar tão doida que ia acabar os vendedores no mercado. E hoje eu percebo muito também que a IA, em alguns pontos, começa a assustar. Será que vai acabar o ser humano dentro da empresa? Será que vamos trabalhar? O que vai acontecer? Isso. E o que você tem para me dizer? Cara, isso é bem comum, a gente percebeu isso em vários movimentos onde a tecnologia chega para a sociedade e ela começa a disruptar alguns nichos específicos. Toda essa história do fax com os vendedores. Poxa, imagina quando chegou o computador, o que viraram os datilógrafos? Morreram? Cadê os datilógrafos? Cara, se viraram, tá? A ferramenta ela vem justamente para quê? Para aprimorar um trabalho humano que já existe. Então, esse é um medo muito comum, porque a gente tem medo do novo, medo de ameaças que vêm do mercado, mas é importante que a nossa audiência saiba, nossos clientes, que são ferramentas que vêm para melhorar a nossa vida. Então, talvez você hoje seja o datilógrafo do seu mercado.
não quer dizer que você vai desaparecer, você vai se transformar. Você vai adotar uma tecnologia nova que vai deixar você mais produtivo, mais eficiente e principalmente mais capaz de gerar valor para o seu próprio cliente. Então a IA vem com essa perspectiva. Tem nesse momento uma discussão de vários postos de trabalho que estão sendo totalmente remodelados na área de comunicação, na área de análise, de relatórios de inteligência. Os profissionais que muitas vezes têm trabalhos repetitivos, tá, e muito operacionais dentro das organizações, esses profissionais vão precisar se rebolar bastante, porque tudo aquilo que é repetitivo, tá, e muito operacional tende a ser substituído por um algoritmo. Fato. O que vai sobrar para o ser humano? Ser humano. Nada mais do que isso. Então a gente está fazendo um trabalho de robô e hoje chegou um robô para fazer esse trabalho que não é nosso. E o que vai sobrar para o ser humano? Ele precisa ser humano para usar mais a sua inteligência, a sua criatividade, seu pensamento estratégico. Então líderes, gestores estão aqui nos ouvindo, Márcio. É bem importante. Se você se vê com muita carga operacional, cara, eu tenho que ficar olhando linha de relatório, eu tenho que ficar autorizando X, Y, Z. Ou seja, você não consegue pensar no seu negócio, fazer com que ele cresça, porque você está amarrado no operacional. A IA vem justamente para trazer vida, liberdade. Vai ajudar que você tenha mais produtividade, consiga entender melhor o seu negócio e avançar. Igor, uma situação assim que os nossos clientes, quando a gente vai implantar o sistema, a gente começa em uma negociação e a gente começa a conhecer a estrutura do cliente internamente. Nós da FlexSmart, a gente sempre prima por um processo em específico, que é o quê? Você tem uma qualidade de um dado na mão. Eu preciso ter uma qualidade de um dado. A gente chega em muitas empresas, a pessoa quer voar, mas não sabe nem como começar a voar. Porque a gente entende que internamente a empresa precisa estar estruturada a nível de dados, de uma informação rica, bem detalhada, ou mais detalhada possível, para que depois possa ter informações que precisar. A IA, ela vem contribuir, ela não precisa que a empresa, ela vai adivinhar o pensamento do dono, como é que vai funcionar isso? Não, é importantíssimo, tá? Acho que a gente tem aqui dois grandes braços de discussão. Primeiro, tá? Essa questão de dados é o grande gargalo para as empresas começarem a adotar essas tecnologias. Primeiro, tá? Muitas vezes o dado está disponível dentro do negócio, mas ele não está higienizado, não está tratado, não tá cuidado ali dentro. E muitas vezes esse dado, quando ele é usado para ter tomadas de decisões, porque a IA faz isso, ela nos ajuda a ter tomadas de decisões melhores, pode ser uma tomada de decisão meio enviesada, porque o dado não é adequado. Ele não é verdadeiro, ele não reflete a realidade do negócio, porque a gente está falando de um mundo virtualizado, onde a partir daqueles dados do mundo virtualizado a gente vai tomar decisões para o mundo real. Então precisa refletir, ser um espelho um do outro. Do outro lado também, Márcio, o que a gente tem visto? Cara, que tratar desses dados é uma atividade humana muito forte, muito hercúlea, muito custosa. E o pessoal já tem utilizado, sabe o quê? A própria IA para ajudar a tratar dados. Então, usa da inteligência artificial, usa de todos esses mecanismos que ela tem para que ela identifique esses gargalos, identifique até a qualidade desses dados e ajude os profissionais com orientações de como poder avançar dentro dessas perspectivas. Ou seja, a IA cuidando da própria trajetória da IA dentro do negócio. Que legal. Então, a gente tem visto esses dois caminhos nascendo. Para o pequeno empreendedor, isso é mais importante ainda, porque muitos deles, Márcio, nunca deram tanta importância para os dados. Ou seja, cara, um cara mal tem um CRM, o RP é meio, cara, tá aquela coisa. Ou seja, ele mesmo não cuida disso. Uhum. Então, e esse é o grande ponto-chave que vai fazer com que muitas empresas saiam de uma empresa média para uma empresa grande. Quando ela começar a entender que ela precisa ter cuidado com a sua base de dados, e tendo cuidado com essa base de dados, ela vai começar a ter ganho de produtividade, porque tanto os RPs, os CRMs, as IAs vão começar a tomar melhores decisões de uma forma mais preditiva, inclusive, ajudando esses gestores a se tornarem mais líderes e menos chefes, ou seja, daquela operação específica. Mais operacional, menos operacional. Menos operacional. Esse é o ponto de virada. Então, usar um bom RP com uma boa solução de IA é trazer vida, tá, e liberdade para esse líder ser líder. A FlexSmart, ela tem essa preocupação, e até por isso que a gente está contigo aqui, em trazer essas informações, porque você já falou, o novo às vezes assusta, né? E eu acredito que tem um outro grande desafio dentro das empresas. Conte. Mudança de cultura. Tá. Vem antes da tecnologia. Tá. Porque para mim, no meu ponto de vista, aí se me corrija se eu estiver errado, a mudança de cultura eu quero melhorar,
mas para mim melhorar, eu preciso fazer alguns movimentos internos, eu preciso melhorar como pessoa, melhorar a minha gestão, melhorar como cobro, melhorar como analiso meus resultados. E aí, quando vem esse algo novo, mexe no quê? No acomodismo, né? E os comportamentos estão ali enraizados dentro do negócio. E especialmente por falar dessa mudança de cultura, Márcio, a gente está falando de uma cultura data-driven, que é justamente o quê? Quando a gente fala de trazer o software como uma baita ferramenta de auxílio do nosso gestor, a IA para ajudar nessas tomadas de decisão, a gente está falando basicamente de uma organização que começa a tomar menos decisões assim, o vento tá para lá, vou para lá, e começa a se orientar justamente o quê? Cara, em históricos, em padrões, em perspectivas, em tendências. Então ela começa a ser mais inteligente. E muitas vezes isso vai bater lá no âmago dos empreendedores. Porque ele tem aquela confiança, cara, eu construí esse negócio, eu tô aqui há 20 anos, eu que conheço essa praça. O ego. O ego, tá? Eu que manjo. Mas pessoal, tá? Isso aqui é bem importante. Tu quer dormir o quê? Tu quer dormir achando que está certo ou quer dormir com um negócio que está crescendo? Muitas vezes vai ser uma escolha. Eu quero ser pequeno e estar certo ou quero ser grande fazendo a coisa certa? São parâmetros totalmente diferentes. E essa mudança de cultura vai começar a se basear justamente em tomar decisões cada vez mais centradas nesses dados ou de uma forma mais analítica no que se percebe no negócio. E principalmente, Márcio, exemplo. Então, como é de cima para baixo. Não é o seu analista, não é o gestor médio, não é o seu supervisor. Cara, é lá em cima. Se o fundador, os diretores, o conselho não começar a demonstrar que eles estão tomando decisões, orientações estratégicas baseadas em dados, fundamentadas em ferramentas que são robustas o suficiente para orientar esse movimento, que não é baseado em ego, somente feeling. Tem um quê humano, que é o feeling do empreendedor? Sempre tem, da liderança, da ousadia e tudo mais. Mas, pessoal, isso é subsidiado por informação. Tá? Isso muda toda a realidade. E isso vai cascateando. Isso vai gerando cultura. Quando o líder superior orienta o líder intermediário, que orienta o líder que está na operação, justamente no uso dessas ferramentas e em como tomar essas decisões. Aí começa a se ter uma mudança de cultura. A última pergunta para aproveitar, né, e agradecer a você. Igor, a Flex Smart ela vem se preocupando há mais de 2 anos em relação à questão dessa mudança de cultura, de melhorar processos. A gente está num segmento de mercado, eu acho que não só a área de tecnologia, mas todo o segmento de mercado que quer crescer, a gente dorme com uma tecnologia e amanhece com outra. Não é verdade? E a Flex Smart ela vinha num acomodismo, né, uns 4, 5 anos atrás, antes da pandemia, fazendo previsões de que 5 anos a gente vai ter o nosso servidor em nuvem. Daqui 8 anos a gente vai estar desta forma, vamos modernizar. E veio a pandemia forçou nós a fazer de uma forma rápida, né? Sem experiência, sem muito conhecimento, porque também era novo para muita gente, né? Tinha que entregar. E o que a Flex fez? A gente se preparou, estudamos internamente como que eram os nossos processos, melhorias de processos, quais seriam os impactos que nós iríamos ter internamente dentro da empresa e também junto com os nossos clientes. Ótimo. Fizemos o quê? Evoluímos numa situação em que a gente pegou a estrutura nossa, física, e colocamos em nuvem. Hoje, todos os nossos funcionários trabalham em nuvem. E graças ao quê? Ao comprometimento da nossa equipe de tecnologia, do meu diretor, o Maurício, né? Maurício Guedes, que cuida da parte de tecnologia da empresa. Estudamos esse mercado e fomos aprendendo com ele e crescendo com ele. E hoje a Flex Smart tem o quê? Uma estrutura 100% em nuvem que permite que a gente consiga contratar funcionários em qualquer lugar do mundo, não só do Brasil. E aí, Igor, falando de mudança de cultura que você me falou antes, vem uma coisa, como eu sou mais antigo na área... Doeu o coração. Doeu meu coração na hora que me falaram, não, vão tirar os funcionários de dentro da empresa e cada um vai trabalhar de casa ou da onde quer se sentir melhor. E aí a gente que tem essa cultura enraizada dentro da gente, não, eu preciso que ele esteja aqui olhando, ele trabalhar, digitar. Rapaz, aquilo foi um choque para mim. Porque a gente foi educado assim, Márcio, tá? Vamos voltar. A gente foi educado e adestrado assim, que é justamente o quê? Cara, o bom, o campeão, aquele que se dá melhor na vida é aquele que opera mais, opera melhor. Então, quem aperta mais parafuso, quem decora bem o conteúdo para tirar 10 na prova. Então, a gente foi... Cara, coloca aí, tem séculos de educação assim. Eu tive essa educação, o Márcio teve essa educação, talvez muitos dos nossos colegas que estão nos ouvindo aqui tiveram essa educação,
Mas, pessoal, tem aqui um ponto que já começou a ser estudado lá nos anos 70, o próprio Drucker, tá? A lenda aí, Peter Drucker, né? Poxa, a lenda da gestão, já começou a perceber que tinha um ponto falho nessa perspectiva, que era o quê? Tinha alguns caras que eles não estavam nem aí para execução. Não que executar ruim seja uma premissa, mas o grande foco dos caras era a entrega, o resultado. Era muito melhor monitorar resultado do que monitorar volume de atividade. Porque quando tu monitora resultado, olha que interessante, você engaja as pessoas a acharem formas melhores de atingir aquele resultado. Quando você monitora a atividade, as pessoas ficam tão vidradas naquela operação que o resultado não vira foco dela. Ela vai ganhar eficiência operacional fazendo mais do mesmo, sem buscar o quê? Um melhor resultado. Aí nisso começa a se dividir duas formas de gestão dos negócios. Gestão por atividades e gestão por resultado, gestão por objetivos. E aí olha que interessante, a indústria ela é muito boa em gestão por atividades. Por quê? Porque a produtividade da linha de produção tem isso como premissa. Tanto é que com o decorrer do tempo, dentro dessa lógica, ela começou a substituir pessoas por máquinas. E faz todo sentido, a máquina é muito mais produtiva numa atividade do que nós. E o que sobra para o ser humano? Tá? O trabalho intelectual. E em geral, empresas de serviço, como uma empresa de software, por mais que a gente tenha um produto digital, é uma empresa de serviço, a gente presta um serviço, tá? A gente tem que continuamente estar atento ao quê? Ao resultado. O meio para os nossos talentos são incríveis, inteligentíssimos, vão achar a melhor maneira de se fazer. E aí começa o confronto desses dois mundos. Vocês são um grande case disso, Márcio, por quê? Vocês vieram de uma cultura de gestão por atividade e migraram rapidamente para uma gestão de resultado. Cara, isso transformou. Eu nem sei os spoilers aqui dessa história de vocês, hein? Mas com certeza deve ser uma empresa muito melhor do que era pré-pandemia. Até gostaria de compartilhar essa experiência, né? Na época foi um misto de mudança necessária e obrigatória, porque veio a questão da pandemia, e também veio muito medo de quebrar, medo de errar, medo de perder controle. E aí, eu não me lembro onde que eu vi, se foi na internet, em algum lugar, que alguém falou que disse que quando o medo é maior que a vontade, ele te mata, né? Na tua pequenez ele vai te matar e não vai te deixar você progredir. E aí quando eu comecei a ver isso e sentir e rever essas falas, eu falei, não, o medo não pode ser maior que a minha vontade de mudar e nem de inovar. Se tiver algum psicólogo nos ouvindo aqui, me corrija aí nos comentários, hein? Alguém me disse uma vez, tá? Ou eu estudei, não lembro, que o ser humano ele dá 2 vezes mais valor para a dor do que para o prazer, tá? E aí o medo tá no lado da dor, tá? Que é justamente, então a gente sempre vai dar muito, muito mais peso, tá? Pro medo do que para a ambição. Então os ambiciosos, aqueles que ousam mais, eles acabam vencendo esse gatilho, esse mecanismo que é da natureza humana, que é um mecanismo de sobrevivência. Então, porque, cara, a gente veio lá da caverna, brigou com os animais selvagens, tomava chuva, sol, tá, cara, faltava comida, todo mundo morria. Então, tipo, a nossa natureza é uma natureza de medo e de preservação. E isso a gente viu que esse comportamento ancestral do homem das cavernas está presente no nosso gestor, no nosso líder ali. Então ele, cara, entre ousar e crescer e ter medo e permanecer, ele fica. E aí, o que sobra? O que sobra para o mercado? Cara, um oceano azul para os ousados. Então, enquanto tem um mercado cheio de gente com medo, tá, e que vai ficar para trás da natureza humana, alguns poucos vão olhar para frente, vão vencer esse medo e vão usar. Então é por isso que vem a tecnologia. A tecnologia vem para dar suporte para os ousados vencerem cada vez mais. Eu acho que perfeita a tua colocação e é um sentimento que você, empreendedor, empresário, nossos clientes da Flex Smart, não tenha medo do novo. Não se sintam mal quando aparecer um medo. Usem. E uma das coisas assim que ficou muito clara foi que, sabe aquela questão de teoria e prática? A teoria é lindo, né? A prática é diferente. Mas quando você começa a fazer da prática aquilo que tu aprendeu na teoria, tu vai ver que muita coisa vai melhorar e vai melhorar para melhor. E aí eu acho que é um dos gargalos também dos gestores, que eles têm, às vezes, muita teoria, muita vontade de fazer, mas muito pouca atitude, né, em relação a isso. E ficam morrendo pelo medo de que a IA vai, né? Tá, é um medo que, de novo, da natureza humana, uma ignorância que nós temos embutidas no cérebro programado nosso, pensando em preservação, mas quando vem para a vida real não faz sentido nenhum.
não faz sentido nenhum. Então, para os gestores que estão aqui nos ouvindo, vencer esse medo é uma primeira etapa, mas Igor, tá? E se não vender? E se der prejuízo? E se aquilo? E aquele outro? Vamos mudar a pergunta. E se o meu concorrente fazer primeiro? E der certo. E der certo. E se vier um gringo e botar esse negócio para rodar aqui? E se uma startup nasce aqui na garagem do meu vizinho e começa a comer meu mercado? Pessoal, tá ali. Hoje é um mundo muito mais abundante do que era o mundo nos anos 90. Muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico. Cara, pessoal, de novo, vençam esse medo, tá? Hoje é muito mais simples, mais rápido e mais barato. E se não der certo, você descobriu uma forma de chegar primeiro do que aquele que não ousou tentar. E ele já ficou para trás. Só o fato de você tentar, tropecei um pouquinho aqui, tu já tá à frente de quem nem tentou. Avancem. Isso. No mínimo, tu ganhou uma grande experiência. Baita experiência. Poxa. No mínimo, tu ganhou uma grande experiência. Igor, não tenho palavras para agradecer o tempo. Obrigado. Sinceramente, foi enriquecedor. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai ajudar muitos empresários a tirar esse enigma, esse estigma de que o IA vai me consumir, vai me matar. Eu acho que ele vem para ajudar a melhorar. Acho não, com certeza vem para ajudar e melhorar nossos processos. Tá? Então, Márcio, muito obrigado, gratidão, cara. Privilégio estar aqui com vocês nesse primeiro vídeo. E ó, pessoal, vamos fazer um combinado aqui ao vivo, hein? Esse aqui é o primeiro de vários, hein? Com certeza. Traga outros convidados, alimente toda essa tua comunidade ali, que tem muita coisa legal. Usem a FlexSmart como um grande ambiente de gestão de comunidade e crescimento desses profissionais. Todo mundo ganha, hein? Márcio, obrigadão. Obrigado. Um abraço, tamo junto.